Oi, boa tarde a todos, boa tarde, colegas da redação, boa tarde, espectadores e amigos do Jornal Balaiada. Estamos aqui ao vivo com os primeiros comentários e as primeiras repercussões do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro e mais cedo da coletiva de imprensa dada pelo ministro, agora ex-ministro Sérgio Moro. Oi, Valdemir, você nos escuta? Nós estamos vendo você falar, mas não está saindo som. Você está com o microfone mudo, pelo jeito. Está ouvindo agora? Agora sim. Boa tarde, beleza. Valdemir. Boa tarde a todos. Boa noite aí para todo mundo que está ouvindo e está acompanhando a gente aí. Boa tarde, boa noite, Bruno. O Havana daqui a pouco acho que está chegando por aí também, se já não estiver conectado. Ele disse que estava. O Havana ainda não. Tu escuta quando eu falo? Não sai nada aqui. Só um instante, ouvinte, estamos aqui resolvendo aqui uns pequenos problemas técnicos do Bruno. E logo vamos entrar com o Avanilson Araújo, militante de luta popular, vai fazer também alguns comentários para a gente. Fecha a porta. Que aqui a redação do Balaiada é pequenininha, mas é aconchegante. Valdemir, vamos começar aqui rapidamente, enquanto o Bruno e o Avanilson não entram, com a coletiva do Moro hoje de manhã. O Sérgio Moro lançou uma série de acusações ao presidente Jair Bolsonaro de que ele teria cometido vários crimes e que teria provas para isso. Até usando o argumento de que, como juiz, ele não faz acusação sem provas. Que crimes, aparentemente, o presidente Bolsonaro teria cometido, segundo o ministro? Olha, de forma bem... Quero convidar também o Havana, que é o convidado especial da nossa live de hoje. Hoje a gente tinha uma live às 18 horas, né, às 19 horas, na verdade, que era a unidade do campo e da cidade diante da pandemia, né? E a gente também está aqui com o Havana, que também vai participar da nossa conversa hoje. Agora... Pá. E aí, Fala, Havana, como é que tá, filho? Primeiro eu tenho um problema técnico muito grande de acessar essas coisas aí, né? Mas enfim, vamos lá, toca aí. Para variar, né? Advogado sempre tem esse problema, né? De tecnologia. Ainda mais com o setor popular, né? Bom, Então, eu tinha perguntado ao Valdemir sobre a coletiva do Moro hoje de manhã, que ele, o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, teria afirmado que o presidente Jair Bolsonaro, durante a gestão de Moro no gabinete, no cargo de ministro, teria cometido uma série de crimes, e que esses crimes, inclusive, estariam documentados. Interferência do presidente na condução da PF, por aí vai. Aí eu pedi ao Valdemir que comentasse isso. Que crimes é esse? Se ele tem provas? Qual é a procedência dessas acusações? Bacana. Mas tá numa rodada do... O Valdemir tá falando aí, né? Vai lá. Vamos começar com o Valdemir e depois passo Isso, depois eu dou um pitaco aí. Isso. Vamos lá. Bom, assim, eu acho assim que difícil... Eu acho que a própria prova, né, que o Moro diz é o depoimento dele hoje, né? Porque, na verdade, não foi um pronunciamento, foi uma delação, né? Então, assim, ele pegou todos os problemas que tinha na Casa Grande e jogou para a imprensa, né? Inclusive as próprias contradições dele, né? O que fica muito claro é que o governo Bolsonaro ele abandona a impessoalidade, né, da administração pública para a defesa da sua família e dos seus interesses, né? Isso aí, segundo o artigo 37 da Constituição Federal e a lei de e a lei de improbidade, isso é um crime muito grave, né, que inclusive direciona para a perda do mandato, né? E a abertura de processo de impeachment, né? Então, acho que a própria prova que existe do que o Moro disse foi o depoimento dele hoje, porque ele não consegue mais, vamos colocar entre aspas aí, desdizer, né? Então, esse é o principal ataque dele,
ao governo Bolsonaro, um governo que ele ajudou a construir, né? Inclusive ajudou a eleger também, né? Não é uma coisa dissociada da figura dele, né? Ele acha muito estranho agora essa interferência do governo Bolsonaro, mas até 3 meses atrás ele foi denunciado numa relação promíscua com o Ministério Público Federal, né? Então, assim, o Bolsonaro não pode intervir na Polícia Federal, mas ele podia intervir no Ministério Público Federal, né? Então, assim, o que vale para lá não vale para cá. É meio que uma disputa de ego aí na grande superestrutura, né? É a famosa crise burguesa de poder, né? Entre Bolsonaro e Moro, né? Mas as declarações do Moro hoje abrem, assim, uma brecha não, um caminho, né? Muito grande para a saída do Bolsonaro, né? Através do processo de impeachment, ou também, né, dependendo da fragilidade do seu governo, porque o Bolsonaro é um presidente que não faz, ele até faz composição política, né, mas ele não tem aquela discussão pé no chão de Congresso, né, dos corredores de Congresso, ele discute por cima, descumpre acordos que foram feitos politicamente. Então, assim, para ele construir uma base de apoio no Congresso agora não vai ser fácil, né? Se a gente lembrar, o Temer passou por um processo muito parecido com esse, só que o Temer era um deputado que era muito forte na base congressual, né, que conseguiu segurar as investigações. Bolsonaro não tem essa força. Eu acho que uma situação que fica agora, meio que como bola no pênalti, né, na marca do pênalti, tem 2 pessoas que precisam se manifestar. Uma delas é o Augusto Aras, né, o chefe da Procuradoria-Geral da República, o procurador-chefe, e o outro é o Rodrigo Maia, né, que está com os processos de impeachment na mesa, né? Se ele optar por encaminhar os processos de impeachment e encaminhar as comissões de análise para esse processo, eu acho que a situação fica muito complicada para o Bolsonaro. Por outro lado, o procurador da República também tem essa prerrogativa de começar uma investigação sobre supostos crimes aí de improbidade do Bolsonaro, partindo do depoimento do Moro hoje. Como eu disse, eu não entendo a fala dele como um pronunciamento, na verdade, né? Foi uma delação, porque ele trouxe situações internas, e muitas delas provavelmente só vividas por Bolsonaro e Moro, né? Não por terceiras pessoas. Então, assim, ele fez uma delação do governo, da ingerência do governo nas investigações, na ingerência do governo em saber de informações, inclusive o próprio Bolsonaro confirma isso, né, no pronunciamento dele. Bolsonaro acha que não tem nada demais ele saber de informações da Polícia Judiciária. Então, assim, ele não nega o que o Moro disse, né? Então, na verdade, o Bolsonaro faz uma confissão, inclusive, no seu pronunciamento hoje. Ele acha que é completamente republicano ele saber de informações que a Polícia Federal está trabalhando, né? Não sabe ele, ou desconhece, ou muito hipócrita como ele não faz questão que a Polícia Federal não seja uma polícia de governo, né? Seja uma polícia judiciária, que serve aos interesses do Poder Judiciário e não do governo dele. Então, assim, a delação que o Moro fez hoje, para mim, o presidente Jair Bolsonaro assina embaixo e assina a sua confissão. Alanilson. Opa, oi meu querido, tudo bem? Estou me adaptando aqui com essas coisas aí que a epidemia trouxe pra gente, que eu acho que trouxe coisas muito ruins, mas de certa forma a gente está se adaptando também para o novo período da luta de classes aí, né? O mundo será diferente após a pandemia, disso não temos dúvida. Manilson, o que você acha, então, sobre a coletiva de hoje e a reação do presidente durante o pronunciamento? Então, cara, bom, primeiro eu queria agradecer a vocês do Balaiada aí pelo convite, né, pra gente estar expressando um pouco aqui do que vamos dizer assim, falou o andar de cima, né, falou quem tá metido nas crises aí, que não é de agora, né, eu acho que elas já acontecem e se aprofundam e voltam, recuam, mas desde 2013, com o impeachment da Dilma, se a gente for analisar hoje, sem entrar nesse debate falso aí, que a turma coloca, teve golpe com a Dilma e tal. Mas, desde 2013,
vez ou outra se polariza a situação política. Eu acho que esse momento expressa, mais uma vez, a polarização desse momento político que a gente está atravessando. Eu não queria nem entrar nesse juridiquês aí, mas agora, olha só, o grande debate aí que o Moro coloca em relação aos crimes do Bolsonaro, e é isso que está ficando meio que indefensável para o andar de cima, é o seguinte, porque, primeiro, a gente sabe que os mecanismos de repressão, eles são parte do funcionamento do Estado democrático, né? Polícia na periferia, monitoramento dos movimentos sociais. Agora, olha, eu acho que a grande questão é, o Bolsonaro quer ter as informações sigilosas do que está acontecendo na milícia que ele comanda, que começa dos filhos e vai para outros lugares. Essa é uma quebra, entre aspas, do que é o poder republicano burguês. Porque Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil serve para controlar e reprimir o povo pobre trabalhador e os movimentos organizados. Vez ou outra, cai um figurão desse aí, né? Quando, inclusive, é interesse da classe dominante. Agora, qual que é o grande problema aí que eu acho que entrou em contradição o Moro? O Moro, e olha que eu antes de vir para São Paulo, militei lá no Paraná, é uma figura, assim, que não é uma figura da classe trabalhadora, que estudou numa escola particular, pública, né? E depois foi, graças a algum programa do governo, acessou a faculdade, estudou muito, passou para juiz e tal. Não é nada disso. O Moro também é um representante desse setor aí. O Moro também é um representante da classe dominante. Qual que é o problema? Eu acho que isso mostra a contradição no andar de cima. E a gente tem que ver como é que nós vamos nos movimentar nesse momento agora. É insustentável a permanência do governo Bolsonaro no poder hoje. No poder não, né? No governo, né? Que no poder tá quem manda de fato, que não é o Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, foi eleito. Olha o que ele fala depois na fala dele. Eu acho que o centro da fala do Bolsonaro foi tentar desqualificar o Moro. Agora, o Moro era a vitrine da eleição do Bolsonaro. Então, é dois ingratos, né? Entre aspas, que usa a figura daquele que foi, né, o aparato da Lava Jato, não sei o quê, e o outro fala, não, eu não faço parte disso. Mas não faz parte disso? Se até ontem você fazia parte de um programa, inclusive, que o próprio Moro incentivou, ele foi contra, o Moro foi contra a soltura dos presos na epidemia. Que, imagina, vou soltar os presos agora na epidemia. A outro debate é o centro da crise política no andar de cima. Eu acho que isso é o central para o nosso debate, inclusive, para ver como é que os de baixo vão se movimentar, vão se movimentar nesse momento agora. Eu acho que isso é essencial. Isso aí, Evana. Valdemir, agora então, há uma crise efetivamente do governo já há algum tempo, tá? E existe uma movimentação por parte dos principais atores políticos de aparentemente de esvaziar de poder o governo Bolsonaro, tá? O Bolsonaro, a cada pronunciamento que ele faz, ele tenta de alguma maneira reagir a isso. O pronunciamento de hoje me pareceu assim, no início pareceu aquela história de ruptura de namoro, que aí o cara vai para a rede social ficar gritando, não, você nunca me amou de verdade, você sempre me traiu. O pronunciamento de Bolsonaro não foi de alguma maneira centrado. Como é que você acha que está se processando esse esvaziamento do poder, por exemplo, da ideia de um parlamentarismo informal a partir do Rodrigo Maia? Olha, eu acho assim, você faz uma pergunta muito interessante que eu acho que fecha com a colocação que o Havano fez. Por que o pronunciamento do Bolsonaro soa como rompimento de relacionamento? Porque foi um rompimento de relacionamento mesmo. Né? O Havana mesmo disse, o Bolsonaro foi eleito com o Moro como vitrine. Né? A partir de hoje, talvez a gente fique sabendo qual é a popularidade do Bolsonaro realmente e qual era a popularidade do Moro. Né? Nós não podemos esquecer, por exemplo, que na semana passada o ministro que ele tinha, que estava com uma certa popularidade, que era o Mandetta, incomodou ele e ele dispensou o Mandetta. Né? Então, assim, agora ele faz a mesma coisa com o Moro. Né? Para mim,
para mim, um não vive sem o outro, né? Nesse projeto que foi eleito em 2018. Os dois se completam, né? E é por isso que dá essa ruptura magoada, né? Porque assim, o pronunciamento, o Moro como juiz, uma pessoa mais técnica, mais centrada, fez um pronunciamento um pouco mais distante dessa mágoa, né? Agora o Bolsonaro não, né? O Bolsonaro, inclusive como ele quer jogar o discurso dele muito próximo a uma coisa, a uma narrativa mais popular, ele vem com todas as mágoas, né? Só faltou ele chorar no microfone, né? Mas também trouxe todos os seus ministros para dar o suporte atrás, né? Ó, eu não estou sozinho nesse fim de relacionamento, né? Eu tenho meus amigos aqui para me amparar. Né? O Rodrigo Maia é a grande bola da vez, como eu disse, como eu comentei anteriormente. A bola está no pênalti para ele bater. Né? O fato é que o Brasil já vivia um parlamentarismo, né? Porque o Rodrigo Maia negociava tranquilamente, inclusive chamando reuniões com o judiciário, chamando reuniões com os próprios ministros do Bolsonaro, e o Bolsonaro olhando da janela para ver se ficava sabendo de alguma coisa, né? Então, assim, o Rodrigo Maia, ele já agia dessa forma nos bastidores, tanto é que hoje pela manhã ele disse o seguinte, ó, eu vou me pronunciar depois do Bolsonaro, né? Como se ele viesse preparando alguma coisa. Não tenho dúvidas que ele está discutindo isso aí nos bastidores, inclusive com os setores militares, os setores mais próximos ao Moro, como que ele vai tocar essa situação. O fato é que eles vão conduzir o poder aí para atender a classe dominante, da forma que eles sempre fizeram. E o problema do Rodrigo Maia tem mais um agravante. Ele atende os interesses da esquerda palaciana. Esse é um problema. Nós não podemos deixar de dizer que o Rodrigo Maia só chegou à presidência da Câmara com apoio de parte da esquerda. Né? Tanto é que a primeira fala dele, eu não esqueço, ele agradece a esquerda e os articuladores de esquerda por ele ter chegado na Câmara. E quando ele foi reeleito justamente com o discurso que a gente não podia aderir ao fascismo se ganhasse a presidência da Câmara, e que ele seria o democrata a conduzir todas as relações. Então, assim, a própria esquerda apoia a atuação do Rodrigo Maia. Né? E aí tem uma provocação que eu posso deixar aqui. Como que vai ser o cenário político para a esquerda após a cisão Bolsonaro e Moro? Porque a esquerda palaciana, ao meu ver, ela jogava todas as fichas que os dois morreriam abraçados. Né? Tanto é que até então eles sempre foram contra, a esquerda palaciana sempre foi contra o posicionamento de fora Bolsonaro, fora Mourão. Né? Sempre foram contra, porque a intenção deles é o seguinte, no meu ponto de vista, chegar a 2012, eles terem um novo mito, né? Deles não é o mito, deles é o salvador da 2022, o dele não é o mito, mas é o salvador, né? E o Bolsonaro e o Moro morto na frigideira, os dois abraçados, né? Agora não, abre-se uma nova conjuntura. Bolsonaro talvez mais enfraquecido e o Moro, né, já tem alguns posicionamentos, parece que até do Malafaia, dizendo, já começando a querer pular do barco, né? Aí já tem o dono da van lá, o velho da van, já pulou do barco também. Né? Então, assim, abre-se uma nova conjuntura aí, pela direita, evidente, pela direita, mas com duas polarizações dentro da própria direita. Né? Dentro da própria direita. E aí rompe um pouco com aquilo que a esquerda palaciana estava pensando. Ó, deixa os dois fritarem, os dois morrem abraçados, e a gente lança o nosso candidato aí a partir da fritura deles. Isso aí, bom. Havana, isso que eu ia chegar no comentário do Valdemir, né? Aparentemente, esse movimento significa uma discordância dentro das bases bolsonaristas. Não apenas dentro do grupo dirigente, já há notícias de que o setor militar, por exemplo, ficou extremamente insatisfeito com a saída do ex-ministro Sérgio Moro, mas também na base. Durante a tarde, os relatos que a gente recebeu pelas redes sociais é de que
a base bolsonarista nas redes sociais. A gente sabe que parte não é real, né? Parte são robôs, mas existe um setor real que de alguma maneira interage ali, e eles estavam mais perdidos que cachorro em dia de mudança. Porque um setor era bolsonarista na medida em que era Sérgio Moro. Então, essa ideia do Valdemir coloca, como é que se aponta se projeta esse cenário entre os apoiadores do governo com a saída do Sérgio Moro e essa possível ruptura, esse possível racha dentro das bases do governo Bolsonaro? Então, eu acho que, na verdade, já havia acontecido uma ruptura dos setores mais médios com o Bolsonaro a partir dos atos anteriores, né? Vamos dizer assim, um setor médio que votou no Bolsonaro tinha a ver muito com o discurso do Moro sobre o combate à corrupção. Vamos varrer o PT, porque o PT não presta, é tudo ladrão e tal. Aí, de repente, cai o cara que fala que o combate à corrupção não dá para se estabelecer nesse governo porque tem interferência política. Inclusive ele fala, nem na época do PT que eu combatia, os caras interferiam desse jeito, né? Então eu acho que, de um lado, ele desnuda o que é o governo Bolsonaro a fundo do ponto de vista pra gente, né? Por outro lado, a gente tem que ver como é que isso reflete na classe também. Eu não sei ao certo qual que é a movimentação dos setores militares. Por exemplo, a tendência do governo Bolsonaro é cada vez mais tentar uma avaliação, talvez até particular minha, assim, de tentar mais ir para uma coisa mais autoritária e tal. Por outro lado, os militares ficaram descontentes com a postura do Bolsonaro, né? Isso, X. Agora, o Bolsonaro é o governo que mais tem a presença de militares, tanto da ativa quanto reformados, no governo. Nem na época da ditadura militar, talvez a gente teve tantos militares ocupando cargos de alto escalão. Então eu fico também pensando, essa crise no andar de cima, como é que ela se reflete entre os de baixo, entre o povão? Porque para a turma era o seguinte... Não, pô, o Moro, né, o combatente da corrupção. Sabe aquela imagem que vem do Collor? Caçador de Marajás e não sei o que e tal. E de repente o cara fala, porra, eu fui pro governo que era do caçador de Marajás. Aí de repente eu vi, bom, não é bem assim. O cara quer, na verdade, interferir na Polícia Federal para que não chegue as investigações aos milicianos que eles coordenam. No fundo, um pouco é isso. Entende? Então é um governo que tem uma contradição muito grande e que a gente tem que ver, como o Valdemir falou, como é que essa esquerda aí, que tem parlamentares, que tem vereadores, que tem deputados e tal, está se posicionando, porque até ontem o PT era contra o Fora Bolsonaro, por exemplo. Até alguns dias atrás, a executiva nacional do PT falou, não pode, o principal aqui é a epidemia. Aí a gente falava, inclusive, no Movimento Popular, que é o seguinte, o principal aqui é que a epidemia causada pelo capitalismo é aprofundada por um louco desse, genocida como o Bolsonaro. Então, por isso que a linha tinha que ser, tem que tirar esse cara imediatamente, tem que tirar esses milicos que estão aí. E agora, eu acho que o Moro expõe uma contradição que a gente vai ter que ver como é que faz, porque tem a ver depois com o debate sobre as saídas desse processo. E a gente não quer saídas palacianas, saídas como, por exemplo, vamos acordar aqui que o Bolsonaro renuncia e o Mourão assume e está restabelecida a ordem das coisas. Não está restabelecida a ordem das coisas. O aumento do desemprego vai aprofundar drasticamente com o problema da epidemia do corona e da condução desse governo genocida. Agora, é uma coisa assim, absurda a gente não imediatamente exigir a derrubada do governo. Tem que exigir imediatamente a derrubada do governo e do Bolsonaro, do Mourão e toda a tropa de choque deles, né? Já estão cogitando aí que o próximo fritado da turma é o Paulo Guedes. Agora, o Bolsonaro foi eleito nesses dois pilares, moralidade do Sérgio Moro e economia neoliberal do Paulo Guedes. O cara frita os dois. Então, o que fica desse governo? Esse é o debate que eu acho fundamental, que a gente vai ter que fazer, inclusive.
no depoimento que o Moro fez mais cedo, no pronunciamento que ele fez, ele afirmou, né, ele não falou quais são os inquéritos, né, as investigações que ele queria informações, né, o Moro não informou, mas é isso que, como vocês estão avaliando, né, são informações sobre as investigações exatamente do caso das milícias, né, das milícias do Rio de Janeiro e todo esse processo. Valdemir, o que você acha que, diante desse processo todo de exonerações, o que você acha que agora, diante desse processo, o Bolsonaro vai conseguir fazer para se manter com governabilidade, já que os próprios generais já informaram que não estão contentes com essa exoneração que ele fez, com essa demissão que ele fez ao Sérgio Moro, né, com essa movimentação, e que o próprio MDB, né, o partido mais oportunista do país, recusou participar do governo Bolsonaro? Olha, assim, primeiro, eu acho assim que o governo Bolsonaro nunca teve governabilidade. Então, assim, o Bolsonaro, desde o início, ele se nega a fazer qualquer tipo de discussão com o parlamento, né? Então, assim, a reforma da Previdência passou porque era interesse dos grandes empresários representados pelo Rodrigo Maia e pelo Paulo Guedes, né? Então, assim, a figura do Bolsonaro enquanto governo, ele nunca conseguiu negociar com o parlamento. Tanto é que ele governa através de medida provisória, né? Nós estamos cansados de ver medida provisória perdendo a validade, né? Porque a hora que o parlamento fala, né, eu não vou votar, eles ficam com a faca na garganta do Bolsonaro, deixando a medida provisória perder a sua eficácia, né? Então, assim, ele nunca chegou, de fato, com um assunto emblemático e partiu para votação na Câmara, né, para disputa, mas puxando ele ou o seu líder de governo essa incumbência, né? Quem sempre puxou isso aí, e várias vezes o Rodrigo Maia disse isso, que ele não ia ficar fazendo o papel de puxar o executivo para a Câmara. Mas aquilo que era de interesse dele, ele puxava, evidentemente. E o Senado é a mesma coisa, né? Tanto é que quando ele começa a ver que a situação realmente está ruindo e que os processos de impeachment estão chegando, é aí que ele desce para tentar fazer a cooptação desse centrão, né? O centrão é exatamente o grupo que o Moro investigou na Lava Jato, né? Alguns foram presos, outros ainda estão aí para serem presos, né? Mas estão no centrão, né? Tanto é que nós acabamos de ver figuras aí que a gente pensava que até estava extinta da política, né? Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, né, começaram a aparecer. Seria também muita contradição do Moro, né? Como que ele ficaria num governo de pessoas que ele pediu a prisão, né? Ou que colega dele pediu a prisão, né? Então, assim, lembrando que Roberto Jefferson foi preso e por aí vai, né? Então, assim, a governabilidade do Bolsonaro mesmo, né, aquele estilo de governabilidade, negociar com bancada, ter bancada, discutir pauta, ele nunca teve uma pessoa de governo que conseguisse fazer isso, né, que assumisse essa postura. Lembrando que nós tivemos o ano passado, numa discussão da CPI, eu não me lembro que CPI foi, que eles mesmos puseram projeto e eles mesmos votaram contra o projeto deles. A CPI das fake news. A CPI das fake news. Eles mesmos votaram contra o projeto deles. E mais, começaram uma briga na frente das outras bancadas entre eles, né? Entre Eduardo Bolsonaro e outras figuras ali. Então, assim, eles nunca conseguiram fazer isso. Tá? Eu acho que a permanência do governo Bolsonaro passa muito por uma inércia da esquerda, da oposição, né? Aí contemplando todos, a esquerda e os progressistas, aí, os mais centro, né? Não centro-direita. Mas a permanência do Bolsonaro, para mim, fica muito claro. Existe um projeto para 2022, nós queremos manter esse cara aqui para ser fritado, os dois, na verdade, né? Na verdade, os três, como o Havana disse, né? O Havana coloca o pilar neoliberal e o pilar da moralidade, né? Então, assim, os três precisam ser fritados para que a gente venha com uma nova opção no futuro. E mais,
esses 3 precisam fazer os ajustes fiscais que nós não podemos comprar briga. Né? Lembrando que parte do grupo de oposição que existe na Câmara, por várias vezes, freou a resistência dos movimentos sociais. Tá? Então, assim, esse governo do Bolsonaro, por mais atabalhoado que seja, até então serviu para muitos interesses serem colocados no caminho aí de um governo neoliberal, inclusive por parte da esquerda palaciana. Havana, houve uma comparação recente do procurador-geral Augusto Aras, desculpe, com o Geraldo, né, com o ex-procurador da época do Fernando Henrique, Geraldo Brindeiro, que era antes chamado de engavetador-geral da República. Tá? Porque temos uma investigação do caso das fake news, temos a investigação ainda do Queiroz, que é o melhor exemplo de isolamento, pandemia, porque o cara está absolutamente em quarentena, desaparecido. E, além disso, tem uma investigação que foi pedida pelo STF, pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre o ato que aconteceu no quartel-general do Exército, que claramente era inconstitucional, porque pedia a volta do AI-5, e que o Bolsonaro teve e, apesar de não ter dito eu concordo, ele também não disse eu discordo, tá? Que é que a principal, a grande imprensa fez uma grita nos dias posteriores em cima disso. Então, como é que você acha que vai se comportar a Procuradoria-Geral da República e o Augusto Aras exatamente em função da saída do Sérgio Moro e da troca de comando na Polícia Federal? Cara, então, tem uma crise nos procuradores da República. Né? Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas isso não é uma unanimidade que a posição do Aras. Né? Inclusive o Aras, assim como todo mundo que o Bolsonaro está colocando, é o seguinte: todo mundo que não era cordeirinho dele está sendo colocado para fora. Até aqueles que eram de confiança. Imagina, o cara colocou o Moro para fora, colocou o Mandetta para fora, tá para colocar o Paulo Guedes para fora e tentou abarcar o Aras, porque era um cara dentro da Procuradoria que iria mais blindar o governo. E é isso que ele tem feito. Então tem uma crise, né? O Valdemir, eu tô menos advogado ultimamente do que qualquer coisa, né? O Valdemir, que é o nosso jurisconsulto aí do negócio, mas ele pode falar melhor sobre esse negócio da crise da Procuradoria. Tem uma discussão, inclusive, sobre esse negócio do inquérito aí. Primeiro, da fake news. Um elemento da crise para a saída do cara da Polícia Federal foi que estava avançando a investigação para chegar no filho do Bolsonaro. Outra coisa, não sei se vocês repararam que o Bolsonaro fez uma comparação interessante hoje no depoimento dele, na fala dele. Ele falou, então é mais importante ficar investigando esse negócio de Marielle do que a facada que eu levei? Inclusive, não sei, né, se foi uma facada fake news, que porra que foi isso aí, mas, assim, ele chegou a comparar um crime político grave, que foi o atentado declarado da Marielle e tal, aquela coisa que ficou meio nebulosa da época da campanha, que ele não dirigia ainda a Polícia Federal, porque ele era candidato, depois ele passa a ser presidente, o cara, né, enfim... É uma coisa meio estranha. Com o poder que ele tem, se o cara que fez o atentado a ele tivesse de fato feito aquilo da forma que fez, será que não teria tido uma repercussão maior? O cara tá simplesmente defenestrando os caras que eram os maiores apoiadores dele. Era o pilar. Economia, Paulo Guedes, moralidade, Sérgio Moro. Isso caiu por terra. Esse governo não existe. Esse é o problema dele. Agora, qual que é o problema? Ele se ancorou muito nos setores militares dentro do governo. Conforme a gente já falou aqui, nunca teve tanto ministro e tanto dirigente político, militar, ou da ativa ou da reserva, nem na época da ditadura. Agora, qual vai ser a posição dos militares? Isso é um debate que a gente tem que fazer. E outra, qual que é a posição da dita esquerda? Porque nós somos de esquerda também. Nós sabemos que papel que uma esquerda que a gente defende tem que fazer. Porque eu fico preocupado também com esse discurso, esquerda, não sei o quê, pra gente também não se confundir. Eu tô falando isso, inclusive, como dirigente do movimento popular. Quando a gente posta alguma coisa fora Bolsonaro, Mourão e sua tropa, vem uma avalanche de bolsonarista para associar a gente com o Lula e com o PT. Nós
não somos essa turma. Isso é uma tarefa que está colocada para os setores populares, para o movimento do campo, inclusive que esse para mim também é um debate. Eu acho que nós vamos entrar nisso aí daqui a pouco, mas é um debate fundamental sobre as tarefas que estão colocadas nos de baixo. Porque até aqui a gente discutiu a crise dos de cima. E ela é grave, ela é profunda. Presidente da Associação de Magistrados declarando o problema da demissão do Moro e tal. O Moro não era o nosso herói. Era o herói de uma pequena burguesia radicalizada, branca, de direita, que votou e fez campanha pro Bolsonaro. Ela tá em crise. E nós temos que aproveitar essa crise desse setor agora. Quando o Bolsonaro estava falando, teve panelaço na região que eu moro aqui, que hoje é setor médio. Embora eu atue na quebrada, na periferia, no meio das ocupações, mas rolou panelaço espontâneo da galera. E não foi porque um movimento organizado pelo Lula, pelo PT, organizou isso aí. Pelo contrário, as pessoas estão putas com a forma como o Bolsonaro está tocando as coisas. Então eu acho que esse isolamento é muito real. Nós temos que avaliar como é que está se posicionando o setor militar nisso aí e como é que nós vamos impulsionar na nossa classe, nos setores mais explorados, essa indignação. Porque uma companheira hoje que não conseguiu receber os R$ 600 veio me perguntar: e aí, Havana, o que nós temos que fazer? Não, eu até achei interessante lá o que o Moro falou e tal. Falei, pá, beleza, né? É importante sua indignação. Agora, eu conheço o Moro da época do Paraná, o cara mandava preto e pobre pra cadeia e tal. Não, é isso mesmo, você tem razão, porque nem os R$ 600 os caras de fato mandaram pra gente ainda. Então, assim, a crise social, econômica e sanitária de saúde está acontecendo embaixo. Nós temos um trabalho do movimento popular em Manaus. É um absurdo o que está acontecendo em Manaus. O que está acontecendo em Manaus é o que está acontecendo no Equador. Nós estamos na crise lá, já que não nem de saúde pública, é funerária. Não tem como enterrar os corpos. Esse é o debate. E isso que o Bolsonaro fez, essas coisas que estão fazendo, só aprofunda essa crise. Então acho que esse é um debate que nós vamos ter que fazer cada vez mais na periferia, nas ocupações, nas favelas, nos assentamentos rurais, que é um debate também que a gente vai retomar depois. Como é que organiza os setores populares para discutir tudo isso aí? Porque essa coisa que vem pra gente, ou é a imprensa dos ricos, ou é fake news. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje é uma coisa muito importante, porque é um contraponto ao senso comum das informações que são repassadas para o nosso povo, inclusive, que muitas vezes reproduzem isso. Reproduz fake news, reproduz informação só da Globo sem filtrar. Então eu acho que a gente tem que ver como fortalecer esses momentos agora. Aldemir, você estava falando da esquerda parlamentar, né? E dos setores que, de alguma maneira, colocam o Congresso Nacional, a Constituição, como a saída privilegiada para a resolução de uma crise. A saída do Moro já gerou uma repercussão nas redes sociais de uma possível formação de uma chapa Moro-Mandetta, ou seja, da dissidência do grupo de extrema-direita que está no poder. Como é que isso estraga os planos para 2022 do Salvador da Pátria? Olha, eu acho que estraga bem, viu? Porque eles acreditaram no desgaste excessivo do Bolsonaro, como vem se caracterizando, né, vem se colocando, né, em meio a uma crise dessa de questões sanitárias, né? O Havana colocou bem pontuou bem essa questão de Manaus, né? Então, em meio a uma crise dessa magnitude, o Bolsonaro cria mais instabilidade, né? E isso aí a esquerda apostava que ele se aprofundasse nessa crise ao ponto de ser rechaçado completamente pelas bases, né? As bases que nós temos, né? Que acabou acreditando, a partir de toda a rejeição que tinha ao projeto de Frente Popular, né? A descrença nesse projeto, né? Que foi alçado ao poder em 2002 por essa mesma base, né? Né? Que elegeu o Lula, teve descontente depois com todo o processo de corrupção que o PT implantou no governo. Essa base elegeu Bolsonaro e o seu fiel escudeiro, né?
que era o Sérgio Moro, né? O seu protetor, o seu defensor da moralidade, né? Então agora a esquerda apostava que Moro fritaria junto com o Bolsonaro, né? Inclusive, eles, na minha opinião, eles seguram esse processo ao máximo possível, inclusive porque eles não têm nome para apresentar. Lembrando que Lula não pode ser candidato, né? E lembrando que Lula vai ter julgamento aí nos próximos dias também. Então, como o Lula não pode ser candidato, os demais estão patinando para lá e para cá e não conseguem se unificar, a esquerda também não tinha um nome para apresentar, né? Surgiu aí há poucos meses, aí pelo menos nos últimos 3 meses, o nome do Flávio Dino, governador do Maranhão, com sérias contradições aí também, viu? Na verdade, ele é meio que um governador fake, né? Ele gosta muito das redes sociais, mas quando você vai andar pelos varadouros lá do Maranhão, pelas estradas de terra, pela área rural, ou mesmo pelo movimento urbano, a periferia urbana das grandes cidades do Maranhão, você vai ver que a situação não é isso. A periferia morre, da mesma forma que morre a periferia em São Paulo, existe grupo de extermínio. O Maranhão é o estado mais violento da federação hoje para assassinatos de ativistas sociais, né? Então existe muito um discurso nas redes sociais e pouca prática na base, né? A contradição ali é muito grande, inclusive para defender interesses de grandes empresas chinesas aí, né? Tanto é que ele conseguiu dar esse elástico, né? Para quem gosta do futebol, dar esse elástico aí no governo Bolsonaro na questão dos respiradores, não foi à toa, tá? Ele teve uma influência muito grande na China. Então, mas assim, a esquerda esperava isso, né? Bolsonaro se frita, né? Acaba aquele discurso do mito, né? Por conta que o mito vai começar a entregar certidão de óbito naqueles eleitores que o elegeram, porque é essa a realidade, né? Quando a pandemia chegar na periferia por conta do discurso irresponsável que ele faz, né, o que ele vai chegar, na verdade, é junto com o título de eleitor de entregar uma certidão de óbito para a periferia. Né? É o que está acontecendo em Manaus. A esquerda se aproveita disso, ao invés de puxar o fora já, porque o fora Bolsonaro hoje, fora Bolsonaro, fora Mourão, por mais que defenda um outro governo, hoje você defende vidas. O governo é irresponsável, tá? Não tem responsabilidade nenhuma com as vidas que estão embaixo, e a periferia pobre das cidades e do campo precisam se insurgir a isso imediatamente. Se insurgir a esse processo é proteção à vida hoje. Valdemir, a gente mais cedo, eu estava conversando com alguns colegas de Caxias do Sul. A Caxias do Sul é o segundo maior polo metal mecânico do país e está passando por um processo grave de demissões. Só na semana passada, 150 metalúrgicos foram demitidos de uma única indústria. A preservação de empregos é um ponto central nesse momento, né? Sim, a preservação de empregos com salários, né? Manutenção de salários. Porque a partir da política do governo de você preservar emprego, mas você reduzir salário da classe trabalhadora, também é um absurdo, né? Porque você mantém os lucros, inclusive lucros colhidos aí há diversos anos pelos empresários, e a conta da crise é paga pela classe trabalhadora. O governo vem com o discurso dessa preservação de empregos, mas ele preserva o emprego dando a conta para a classe trabalhadora pagar. E, na verdade, essa conta que tem que ser paga pelos grandes segmentos da indústria, do comércio e da especulação bancária que não levaram os investimentos para a área da saúde como era necessário. Porque, voltando, nós estamos numa crise de saúde que passa pela falta de investimento nos aparelhos públicos, né? Nós estamos falando em falta de investimento em aparelhos físicos e leitos da saúde e falta de investimento em pesquisa, né?
Nós estamos com nossos pesquisadores sem receber bolsa, com os projetos parados, e nós estamos aí com hospitais sem terminar, sem equipamento, né? Com falta. Nós falamos muito se disse no passado de falta de médico, mas não é só falta de médico, não, tem falta de enfermeiro, tem falta de todos os operacionais que nos hospitais precisam. Por quê? Porque nós temos que pagar os juros da dívida pública. Isso, e aí você tem ajuda aos bancos, né? Mais de $1 trilhão que foi. $1 trilhão de reais que foi repassado aos bancos. Então, um conjunto de medidas da equipe econômica de ajuda aos grandes empresários. Mas os pequenos empresários, por exemplo, estão passando necessidade, não é só a classe trabalhadora, não é só o campesinato. O Havana está aí? Vamos ver se a gente consegue conversar de novo com o Avanilson. Oi, Avanilson. Avanilson, deixa eu te perguntar agora, você estava falando das tarefas da... É que veio um outro ser aqui me ajudar aqui na entrevista. Sim, vocês viram aí, né? Foi mal, desculpa. Ao vivo, não é isso? Transmissão ao vivo é assim. Avanilson, o Valdemir estava falando da necessidade de que os setores do campo, da periferia, de alguma maneira, se revoltem, se coloquem. Agora, como construir, numa situação atual de quarentena, de isolamento, independente do que o governo fala que tem que ser parcial, mas as pessoas estão, de alguma maneira, se colocando em casa, estão ficando em casa quando podem, né? E aí são duas perguntas, né? Primeiro, nas periferias, como é que está acontecendo essa coisa do isolamento? As pessoas estão indo realmente trabalhar, estão tentando ficar em casa. E como é que a periferia, de alguma maneira, pode construir um movimento de fora Bolsonaro, fora Mourão, estando numa situação de que tem que ficar em casa? Então, eu acho que são duas situações. Primeiro, de um lado, uma quarentena sem garantia de renda e de emprego. Isso que o Valdemir colocou. Por outro, a nossa classe, principalmente os setores mais explorados dela, eles não têm acesso a um emprego formal e são obrigadas a sair dessa quarentena. O setor, eu vi uma pesquisa essa semana em São Paulo, que a parte da população que é mais a favor da quarentena são os setores mais populares. Agora, qual que é o problema? É o setor que tem que romper com a quarentena para sobreviver. Porque a gente estava fazendo uma conversa hoje com um companheiro nosso que é da CSP Colutas e que está na OAB, e ele pedindo relatos de casos da dificuldade de acessar o auxílio que é ultra limitado, R$600 para 75 milhões de trabalhadores que não têm acesso ao mercado formal. É algo absolutamente insignificante do ponto de vista, inclusive, dos impactos econômicos. Agora, por conta disso, né? Porque é mais de $1 trilhão para salvar os banqueiros, para salvar o dono da Havan, que até falou que ficou... mas o Sérgio Moro não podia cair, né? Eu sou a favor do Bolsonaro, mas o Sérgio Moro era meu amigo. Para a gente entender, inclusive, que todos eles são amigos, né? São amigos para ferrar a gente. Então tem um problema em relação a isso, que é como é que a nossa classe vai conseguir manter a quarentena. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Dória estendeu a quarentena até o dia 10 de maio. Tem várias prefeituras que já estão falando em romper com a quarentena, no sentido de que tem pressões do comércio para funcionar. Então, assim, isso para mim é uma demonstração de que esse sistema que vive da exploração e da nossa vida, ele não tá nem aí, né? Porque mais interessante para esses caras é como é que eu vou minimizar a perda do meu lucro. Se morrer 100 mil, 1 milhão, aí a gente vê, né? Manaus a gente tá vendo, não tem nem cemitério para enterrar as pessoas com dignidade. Não tem cemitério. As pessoas que morrem de Covid hoje não podem ter um velório, porque o país não tem condição de enterrar os seus mortos. Isso aqui daqui a pouco, a depender do grau de avanço da transmissão do vírus, vai virar o que está virando o Equador, das pessoas fazerem, não é enterro, vão fazer não é nem cremação dos corpos, é queimar corpos, porque vão ficar empilhados nas ruas porque não tem onde enterrar. Esse é o tipo de gente que governa a gente, né? O Dória vai lá, passa o botox dele, vai pra TV para dizer que não, tô preocupado com a quarentena. Agora, não posso mexer com o setor produtivo. Ué, então vai mexer com o quê? O que a gente tem que discutir agora é o seguinte: a quarentena é um elemento científico para barrar o vírus ou não?
Se é, quais as medidas que a gente tem que tomar? Né? Aí o que ele diz? Não, sou a favor da quarentena, mas eu não posso obrigar a empresa de Ferrari a parar de funcionar. Eu não posso obrigar as o metal mecânico a parar de fabricar carro de luxo. Qual o interesse de ter carro de luxo no momento que as pessoas estão com medo de sair na rua para não se contaminar? Entende? Então, isso é uma contradição muito grande, porque é fácil fazer um discurso sobre a quarentena se os governos não garantem de fato a quarentena. O que a gente tem feito na quebrada é o quê? Inclusive com ajuda ainda muito pequena de quem tem o mínimo de consciência sobre esse processo, é o quê? Passar carro de som na periferia. Nós do Luta Popular fizemos uma cartilha que é como combater o coronavírus na periferia. E o coronavírus não se combate só o vírus, se combate quem ajuda a propagar. E um dos que mais ajuda a propagar é esse governo genocida do Bolsonaro. E outros governos, ou prefeituras ou estados que, na verdade, fazem o discurso, mas na prática não tomam medidas efetivas para garantir a vida do povo. Em Osasco, a primeira medida que fizeram foi colocar uma tenda na estação de... Vocês devem ter visto aí, que passou até no Jornal Nacional. Uma tenda para borrifar cloro e água sanitária na galera que saía do metrô e do trem, falando que isso era a principal medida para combater o coronavírus. E outra medida foi o quê? Alugar espaços para supostamente acolher a população que precisa. Como alugar espaço? Nós temos um levantamento dentro do Luta Popular e dentro de todos os movimentos que fazem luta por moradia, que tem mais espaço ocioso do que gente que precisa de casa para morar. Então é o momento, inclusive, da gente exigir desapropriação dos imóveis vazios, que não paga imposto, que não cumpre função social, para desapropriar isso da condição de higiene para receber. É um absurdo. A população de rua de São Paulo, de situação de rua de São Paulo, aumentou de 14 mil para 25 mil pessoas em menos de 4 anos. Imagina essa população agora com a crise do coronavírus. Desde a época da Dilma, não tem nenhuma política efetiva para assentamento da população urbana, por exemplo. Isso é um debate que a gente tem que fazer, porque no campo, Valdemir, a situação é pior ainda. Porque o governo Bolsonaro, inclusive, foi eleito legalizando a chacina no campo. No campo e na cidade, mas no campo pior ainda. Porque no campo a gente só vê depois que vem a manchete: morreu a liderança camponesa, morreu a liderança indígena. E isso não dá pra gente aceitar mais. E Moro sai, Moro fica, isso não importa pra gente. O que importa pra gente é a gente começar a discutir como é que os de baixo vão reagir a isso. Eu acho que a gente tem que tomar a gente tem tomado, na verdade, algumas medidas. O centro desse debate que virou todo esse problema político aí, mas eu acho que a gente fez uma coisa interessante, por exemplo, que foi fazer uma campanha do campo com a cidade, de trazer produtos do campo para trazer alimentos saudáveis para as ocupações urbanas e para a periferia da cidade, porque mostra também nesse momento que esse sistema ele não resolve os nossos problemas. Nós temos capacidade de nos auto-organizar. Eu acho que a grande lição desse momento é essa: os de baixo têm condição de governar. Não precisamos de Sérgio Moro, não precisamos de Bolsonaro, não precisamos de Mourão, não precisamos de outro salvador da pátria, inclusive daqueles que passaram, não fizeram porcaria nenhuma efetiva. Durante os governos do PT teve menos reforma agrária do que dos outros governos. Isso é um absurdo. Teve menos assentamento de populações urbanas do que nos outros governos, entende? Então eu acho que a gente tem que aprender essa lição. R$600 é pouco e não está vindo. Então nós fizemos uma campanha no Luta para exigir isso, desburocratizar. O correto, até do ponto de vista dos analistas burgueses, da classe dominante, era: libera 1.000 conto durante um ano, no mínimo, para alimentar a economia capitalista. Agora, a primeira proposta do Bolsonaro foi R$200, e olha a burocracia que está sendo. Olha a burocracia. As pessoas daqui a pouco vão começar a ter revoltas populares, porque vão ter que sair na rua. Uma coisa é fácil sair na rua com a turma do Bolsonaro, com os carrão de luxo, voltar para casa depois e garantir a quarentena com a geladeira cheia de comida. Agora, o nosso povo está sendo obrigado a ir para a rua muitas vezes.
para finalizar essa parte da intervenção, para não ficar muito extensa, nós, no dia 17 de abril, nós fizemos um pequeno ensaio, sobre ações que a gente pode fazer. Então, o que a gente fez? A gente foi em pequenos grupos, organizamos aparições públicas do movimento, com bandeirão, com faixa, com pichação em muro. Isso já teve uma repercussão muito importante. Agora, nós temos que pensar do que isso vai avançar, porque os governos, inclusive, estão começando a desmontar a quarentena. O que a gente tem que pensar é como o povo pobre trabalhador da periferia, das ocupações, os quilombolas, os indígenas vão reagir a esse processo. Valdemir, era em cima disso exatamente que eu ia te perguntar. Como é que a gente pode, então, a partir daí, de alguma maneira, organizar algum movimento de resistência popular no campo ou mesmo na cidade, a partir do momento em que termine a quarentena ou que a quarentena comece a relaxar? Eu estava conversando outro dia com o Bruno, a gente avaliou de que, talvez mesmo antes do fim da quarentena, comecem a acontecer movimentos de explosão social, de saques, depredações. De alguma maneira, isso deve acontecer, e de que maneira isso pode acontecer e como é que isso pode ser organizado? Olha, eu acho que o Havana coloca de uma forma muito precisa, porque quando ele diz o seguinte: a maior lição para os de baixo, nesse momento, é essa experiência de auto-organização. Né? Nós estamos vivendo isso na prática e no dia a dia. Né? A auto-organização do campo e da cidade, por fora do governo, é a maior lição dessa pandemia. Né? Uma das, né? Para não ser tão enfático. Mas isso nós estamos vivendo na prática. Né? E essa defesa, né? Porque passa a ser uma defesa da sobrevivência, né? Essa auto-organização como defesa da sobrevivência está ficando cada dia mais forte. E essas discussões e essas crises na burguesia vão chegando na base e vai consolidando essa necessidade da auto-organização. Né? O Havana colocou na outra fala dele que o nosso povo, dos de baixo, acaba recebendo muita fake news, né? Mas com tanta crise que eles estão no andar de cima, mesmo as fake news já não estão mais se justificando, né? Porque, assim, as duas grandes fake news eram pelo menos a defesa da moralidade, né? E essa defesa da moralidade e a defesa anticorrupção, né? Hoje, com o pronunciamento do Moro, o Moro já, pelo menos, no mínimo, ele rompeu a base. Né? Vai ter muito trabalho aí para alguns pastores evangélicos explicarem como que vai apoiar um sem apoiar o outro agora, né? Mas, assim, fica muito claro essa necessidade de romper com o andar de cima. E como romper com o andar de cima? Através da auto-organização. Através da auto-organização. Como que nós temos exemplos, por exemplo, que o campo consegue plantar para as periferias a preço justo, a preço para trabalhador operário? Existe essa possibilidade. O primeiro passo foi dado, um dos passos foram dados, vários passos foram dados. Exemplos estão surgindo. Claro que é muito embrionário? Sim, é embrionário, mas existem. Tá? E nós precisamos levar isso para o conjunto da classe, inclusive para os setores médios, e da sua obrigação em fortalecer isso. Essas iniciativas. Né? Saírem aí do ar-condicionado, do vinho, do brie, para pisar na terra, para conseguir saber qual é essa realidade desse povo aqui de baixo, dos de baixo, que estão se auto-organizando. Né? Eles estão sentindo na prática hoje, o grupo que participa disso, e eles conseguem sobreviver do próprio trabalho. Né? Abastecendo e se abastecendo dos trabalhadores que pensam da mesma forma, que pensam com autonomia. Né? Essa auto-organização, para mim, é fundamental para a gente conseguir essa ruptura, que, volto a dizer, essa ruptura com os governos nesse momento. Jair Bolsonaro, Mourão e os 27 governadores do Brasil, é uma questão de sobrevivência.
né? É uma questão de sobrevivência. Então a classe vai ser obrigada a partir por essa auto-organização, porque senão, infelizmente, o que eles vão receber é atestado de óbito. Né? Eu vi uma pesquisa, não me lembro agora, que no bairro de São Paulo, eu acho que é... eu vou me esquecer o nome dele agora, mas em comparação ao bairro do Morumbi, que tinha os casos de coronavírus, a diferença era gritante entre o número que morria na periferia e o número que morria no centro. Né? Depois eu vou trazer essa pesquisa aí nos comentários, para quem quiser debater isso. Eu vou procurar ela. Mas, assim, é gritante. Né? Manaus está sendo um exemplo claro. Né? Para quem conhece Manaus, sabe toda a dificuldade de acesso à vida digna que Manaus tem. Né? Nós não temos... Uma pesquisa também que eu vi, uma discussão que eu vi, Manaus não tem nem 5% de questões sanitárias, né? De água potável e várias outras coisas lá de saneamento básico. Né? Então você imagina como que vai ser a contaminação disso quando chegar nas grandes periferias de Manaus, é o que o Havana disse. Tá? Mas Manaus é diferente de outras cidades, de Recife, ou de São Luís, de Belém? Não. Né? Tirando as proporções, não é. Mas vai chegar. Tá? Né? Estava conversando com o pessoal de São Luís, disseram para mim que começou a chegar, a doença começou a chegar nas grandes periferias lá de São Luís. E algumas periferias de São Luís são quilombos urbanos, né? Lutam por reconhecimento. Então são comunidades tradicionais que estão no perímetro urbano. Né? Essas comunidades que têm todo um reconhecimento histórico dessa auto-organização, vai ter que romper com isso e colocar isso na prática agora. A mesma coisa são os indígenas. Os indígenas são exemplo de auto-organização. São exemplo de reconhecimento histórico. A doença começou, o coronavírus começou a chegar nas grandes aldeias. Tá? Já começou a matar algumas etnias. Como que eles vão responder a isso se não for em conjunto com os outros setores do campo e com os outros setores periféricos da cidade? Tá? Mas isso vai também, essa tarefa cabe aos setores médios buscar essa unidade entre eles. Né? Essa facilidade que os setores médios têm, por exemplo, dessa comunicação que nós estamos tendo, nós não conseguimos ter uma comunicação como essa numa aldeia. Então, qual que é a nossa tarefa? Levar isso até eles. Qual que é a nossa tarefa? Levar isso para os quilombos. Qual que é a nossa tarefa? Unir quilombo e cidade. Tá? Porque nós temos o distanciamento geográfico, físico, mas também nós temos o distanciamento aí tecnológico. Essas nossas tecnologias que nós usamos hoje para se comunicar no período de quarentena não chegam à área rural, em boa parte delas. Então, os setores médios têm uma obrigação muito grande com essa unidade campo e cidade e essa unidade dos de baixo. Eles precisam compreender que isso é necessário. Eles precisam compreender que essa auto-organização não vai passar por dentro dos gabinetes. Essa auto-organização se dá naqueles que sofrem pela base. Essa auto-organização vai se dar por aqueles que estão recebendo já os atestados de óbito e começam a ter as vidas ceifadas com nome e sobrenome. Eles não caem mais na discussão superestrutural que a doença não existe. Eu não conheço ninguém que está nas filas dos hospitais. A base começa a saber agora quem são que estão nas filas dos hospitais. Porque quando chegar na escolha de um ou outro, quem vai ser escolhido para ficar no leito dos hospitais não vai ser a periferia. Não vai ser a periferia. Então, hoje, os setores médios têm que cumprir um papel que é unificar campo e cidade. Gente, antes da gente começar a fazer os encerramentos, a Gabi Stephanie mandou um comentário. Bruno, tu coloca aí para o pessoal ver. Gabi Stephanie mandou um comentário que é assinada pelo Silvinho, do Luta Popular. Tá? Nós de baixo temos condições de dirigir esse país, porque dirigimos nossas famílias com menos de salário mínimo. Tá?
Então, quem consegue sobreviver com R$ 1.050 consegue dirigir o país, né, Havana? Bom, primeiro, uma boa noite pro Silvinho, pessoal aí do Movimento Popular que tem acompanhado aí a nossa transmissão, né? Na verdade, por conta de tudo que aconteceu hoje, né? Rolou uma dinâmica da situação da luta de classe, né? A gente antecipou a nossa intervenção aqui. Talvez muitos companheiros e companheiras vão estar esperando, inclusive, para as 19 horas, que é o que a gente tinha, inclusive, divulgado, mas enfim, vamos ver como é que a gente resolve isso aí. Eu acho que isso que o Silvio coloca é uma coisa fundamental, porque, por exemplo, nos acampamentos do movimento, a gente sempre discutiu isso, a capacidade do povo se auto-organizar. Lá a gente decide onde vai ser a rua, se vai ser a metragem do barraco vai ser igual para todo mundo, como é que você, mesmo não tendo saneamento, água e energia, você consegue através da auto-organização garantir isso para o povo. Então, é isso. Se a gente não tem absolutamente nada, né, nos desproveram de tudo, e a gente tem condição de fazer coisas fantásticas, como por exemplo, ter uma ocupação que era um terreno totalmente abandonado e transformar ele num bairro e que a gente está lutando para regularizar hoje, é a demonstração da capacidade de organização da classe. Uma fazenda que estava absolutamente abandonada, que a gente consegue ocupar, produzir e gerar alimento para o povo, pobre trabalhador, que está vindo agora para a periferia, é para mim uma demonstração da capacidade que a classe tem para se auto-organizar. Agora, vocês imaginam a gente fazendo isso controlando as grandes fábricas, né? Controlando as grandes obras públicas que deveriam ser feitas nesse momento, inclusive, para contratar o povo que está desempregado, porque o principal nesse momento agora é o quê? Serviço essencial. O principal agora é o quê? Alimento e saúde do povo. Nós sabemos que vai aumentar o desemprego no próximo período. Agora, você não vai resolver isso a partir desse plano maluco e bizarro do Bolsonaro, que nem colocou o Paulo Guedes para falar, né? O que se colocou para falar, na verdade, foi o Braga Neto, que é um general, e que a gente tem que discutir, né, qual que é o papel dele aí no governo. Então, o nosso povo tem uma capacidade extraordinária de auto-organização e de autogoverno, que a gente tem que aproveitar esse momento agora para fazer esse tipo de aprendizagem, né? Como passar o carro de som, organizar solidariedade entre os de baixo. Essa campanha que a gente fez aí com os companheiros aí do Moica, da Senafam, de outros organismos do campo que estão entrando em contato, inclusive, com a gente. Nós devemos fazer a próxima campanha, inclusive, no estado do Pernambuco, com o pessoal lá dos rurais de Pernambuco, né? Mostra que, unindo os de baixo, com organização e com essa solidariedade de classe, a gente pode dar exemplos muito grandes. Agora, é óbvio que isso não vai resolver o problema. A gente também tem que debater os temas mais gerais da sociedade. Então, é aproveitar esse momento da epidemia para desmascarar o que é esse sistema de exploração e opressão que a gente vive, para mostrar para o povo que é o seguinte: ou é nós aqui, ou não é os de cima. É entre a gente que tem que sair a solução para os problemas da nossa vida. Eu acho que isso é um ensinamento que vai ficar desse processo todo aí. Esse sistema não presta pra gente. Vamos derrubar ele, construir outra coisa com outros valores por baixo. Olha só, gente. A gente tinha combinado, como foi comentado aí pelo Havana, né? Que hoje a gente às 19 horas entraria ao vivo na live Unidade do Campo e Cidade, né? Diante da pandemia. Só que diante do processo, né? Toda essa crise do governo Bolsonaro de última hora, acabou que a gente mudou o tema e entrou mais cedo. O que eu estou querendo propor aqui, já que nós temos alguns espectadores e o nosso horário ainda não bateu o horário das 19 horas, eu estou propondo aqui ao Havana e ao Valdemir que a gente encerre essa live, mas inicie a live às 19 horas ali da Unidade Campo Cidade, né? E aí mantém aí a nossa livezinha bacana, que já tem uma galera esperando. Eu imagino que às 19 horas as pessoas vão esperar que essa live esteja no ar. E aí, no caso, a gente entraria às 19. O que vocês acham? Vocês acham tranquilo?
Será que a gente dá conta? Acho que dá. É com vocês, né? Não, eu acho que foi uma coisa mais, talvez mais objetiva e centrada, até pelo que o desenrolar do dia já está proporcionando aí, por mim não tem problema não. Não, por mim não tem problema também. Então, fechou. Então, gente, vamos dar aqui uns 5 minutinhos, 10 minutinhos de intervalo, e às 19h20 a gente inicia a próxima live, Unidade do Campo e da Cidade, diante da pandemia do coronavírus, tá ok? Quero agradecer mais uma vez a participação do Havana, do Valdemir, do Rodrigo. Quero agradecer, pedir para vocês se despedirem para a gente encerrar essa live. Isso, vamos pedir aos convidados que deixem o seu boa noite. E aí, com uma última pergunta, responder em um minutinho, tá? Parece que a primeira vítima da pandemia foi o neoliberalismo. Será que a última vítima vai ser o Estado? Eu acho que boa noite de vocês. A pergunta está sendo respondida lá na live da Unidade. Pode ser. Eu acho que é muita polêmica por um minuto só, viu? Um minuto só. Tá bom, gente, deixa eu boa noite de vocês e daqui a pouco a gente continua com a próxima live. A primeira vítima foi o Partido Novo. É isso aí. Gente, então, em 5 minutinhos a gente está de volta. Nem precisa se despedir o Havana e o Valdemir, porque já a gente vai estar de volta mesmo. Então, em 5 minutinhos a gente está voltando. Quero pedir a todos que compartilhem a live, já vai estar o link aí na página. E é isso, até já.